wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. Fala, meu povo de Indaiatuba, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou Lohan Zanardo, tô aqui mais uma vez com vocês com Porquê Política, PQP. Porquê Política. É isso aí, pessoal. Sou o William Barbosa. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um Porquê Política aí. E hoje um assunto um pouquinho Mais pertinente, mais light. Dessa semana, que a gente tem visto muito em rede social, o pessoal comentando sobre o asfalto da nossa cidade aí que, cara, tá difícil andar nessa cidade. Eu que sou prestador de serviço, ando pra lá e pra cá com o meu carro. Eu tenho que ficar desviando de buraco. Com cuidado pra não bater no carro dos outros, porque John Deere logo logo vai lançar um programa aí de financiamento de trator para andar na cidade. Minha colheitadeira é minha vida. Minha Pelo jeito colheitadeira é que minha tá, a gente só vai poder andar de trator nessa cidade aqui. E um outro assunto que a gente quer conversar bastante é sobre algo que é da vontade pública, é da vontade dos pais, principalmente. E faz parte da Constituição Federal. Faz parte da Constituição. Envolve até mesmo segurança pública. E que é o projeto de lei do Danilo Barnabé a respeito de câmeras nos entornos das escolas, pátios e salas de aula. Projeto qual foi pedido vistas na última votação. Mas calma lá, a gente vai explicar tudo isso aí para vocês. Iremos pedir vista também para análise aqui do assunto e logo tocamos neles de novo, né? Cara, imagina se toda votação que tiver for ficar pedindo vistas. Vai ficar prorrogando até quando isso aí? Enfim, né? Complicado, bicho. Os nossos vereadores, nossos queridos vereadores eleitos para nos representar, pediu vista. E o que é mais incrível, foi feito, esse pedido de vista foi feito por um vereador que ele é um pediatra. Que cuida de crianças. E que por... Mas eu acho que ele não tem interesse, talvez, em cuidar das crianças nas escolas. Porque as câmeras é justamente para preservar a integridade, a vida certo. E a verdade de fatos que podem ocorrer dentro de uma sala de aula. Tanto das crianças quanto dos professores. E aqui, não sendo contra a esse pedido de vista, ou a favor também do pedido de vista... Mas por que ele pediu vistas? É que o projeto é tão extenso, é tão grande, eram muitas folhas para ser analisado. Não deu tempo de analisar? Não, imagina. É muita folha, Quantas cara. folhas? Umas 10? 3 folhas. 3 folhas. É muita coisa. 3 folhas o projeto. Você tá com ele aberto aí? Não tô com ele aberto. Gente, é ridículo. É 3 páginas o projeto. É ridículo. Mas levando em consideração, eu vou ser bem sincero. O projeto foi apresentado há pouco mais aí de 14 dias. Foi apresentado para cada um dos vereadores. O Danilo Barnabé assinou, apresentou. Foi apresentada matéria na sexta sessão. Na sétima sessão foi apresentada a matéria a respeito desse projeto do Danilo Barnabé. E foi aceito. Foi aceito a matéria. A votação ficou nessa última sessão. Porém, antes de ser votado, pediu a palavra lá o Dr. Otiniel Harfuk. Chique. Aprendi a pronúncia. E simplesmente ele falou assim, precisamos de vista. Perfeito. O que na minha opinião... O que ele justificou? Não teve justificativa. Só pediu vista. Na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Principalmente levantar custos, que seria interessante, e que não foi apresentado realmente na justificativa. Ok. Até porque um vereador ele não pode apresentar um projeto que cause custo aos cofres públicos, né? Isso daí tem que ser do executivo. Tá. Tudo que gera custos para o executivo, quem apresenta é o próprio executivo. Então, foi feita a indicação de um projeto para colocar câmeras nas salas de aula. Mas a que custo? Até aí, tudo bem. Se essa for a justificativa, parabéns ao doutor. Mas não tinha justificativa para pedir vistas? Não tinha. Na minha opinião, não tinha. Aqui, no próprio projeto, vou tentar abrir ele aqui rapidinho. No próprio projeto, ele diz o seguinte... Enquanto isso, você curte, comenta, compartilha. Comenta aqui o que vocês acham de câmeras em sala de aula. Comenta com a gente. Quero saber sua opinião. Espera lá, peço perdão. Vai lá, você vai achar aí. Mas enquanto... Tá aqui, projeto de lei. O projeto de lei na íntegra, o caput dele está aqui, ó. Dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas salas de aula, corredores, pátios, cercanias de todas as escolas públicas municipais e da outras providências. Esse daqui é um projeto de lei
que torna obrigatória essa instalação, tá? Em todas as escolas. A justificativa ficou sobre o advento da lei federal, número 15.000 de 23 de janeiro aqui de 2025, a famosa lei contra o uso de celulares na sala de aula, que foi aprovada agora em janeiro recente. Sim. Porém, cumpre salientar que o presente projeto tem respaldo na ARE, Recurso Extraordinário de Agravo, julgado em dia 29 de 9 de 2016 pelo STF, com relatoria do ministro Gilmar Mendes. E fala que a constitucionalidade desse presente projeto de lei tem respaldo também na Constituição Federal. Então. Ou seja, tudo que traga segurança, e eu falo para os nossos filhos, porque eu tenho filhos matriculados na rede de ensino municipal, é bom. Na minha opinião, é bom. Mas a que custo isso vai ser gerado para a prefeitura? Isso daí realmente é importante salientar. Falando em segurança, se a gente for lá na Constituição, lá diz o seguinte, que a segurança pública é um dever do Estado, é um dever do Estado, certo? Direito e responsabilidade de todos. Uhum. Então a gente já tem mais um argumento constitucional do porquê câmeras na sala de aula. Certo. E agora com argumentos, pegando, e eu acredito que você vai dar vai fazer essa abordagem. Mas levando para o lado político, perfeito. Eu entendo a posição do ex-líder de governo, Otiniel Harfuch. Vale lembrar isso daí. Ele era o antigo líder de governo, ou seja, ainda tem sangue no olho ali, querendo defender a qualquer custo o governo custódio. Mas, levando esse projeto para caráter pessoal, de ideologia política do Danilo Barnabé, sim, isso tem que levar em consideração. Tem que ser levado em consideração. Até porque ele é um cara de direita, bolsonarista total, conservador, e sabe que esse projeto não só na questão da segurança para as crianças, sei lá, de um cara que porventura vai invadir a escola, tem a questão também de militância política também, dentro da sala. mas vamos lá, câmera de segurança é algo que já deveria ter sido pensado há muito tempo, mas muito antes de proibir celular em sala de aula ou não. Certo. Já começa por aí. Eu sou contra a proibição de celular em sala de aula. No entanto, é da vontade pública que os celulares fossem proibidos na sala de aula. Certo. Os pais queriam que essa lei passasse. Porque o que acontece? Hoje, celular na sala de aula, o aluno se distrai demais e acaba não prestando atenção na aula. E por mais que venha punição, como advertência, suspensão e tal, isso não adianta. O vício em ficar vendo Reels ali, né? Enfim, atrapalha a aula de fato. E aí foi proibido os celulares em sala de aula. Só que com isso a gente traz agravantes. Se tiver uma briga dentro de uma sala de aula, e claro, na curiosidade, alguém vai acabar filmando, mas aquele vídeo pode servir de prova para uma injusta agressão. Certo, eu entendo. Também, e isso já pegou muito na minha época de escola, que eu tive uma professora de história comunista no Colégio Helena, a Joyce. Eu adorava aquela professora, porque na onde ela estava dando aula, eu ia na porta e gritava, é Bolsonaro! Ela fechava a porta. Ela chegava na sala, chegamos num ponto que ela chegava na sala de aula, certo. Ela chegava na aula, Lohan, sai da sala. Do nada. Ela só não gostava de mim. Só pra você não atrapalhar a aula. Só porque eu era né? o cara de direita ali. Isso em 2016, tá? Lá antes de Bolsonaro, tá? Mas beleza. E tinha doutrinação na sala de aula. Eu sei o que é isso. Tinha não? Tem? Vamos ser não, bem já sincero, tinha, né? Já tinha. Então, a gente podia filmar. Tanto que eu já peguei pra filmar ela fazendo doutrinação, fui expulso da sala. Beleza. Só que eu tinha um bom acordo com a diretora lá, na onde eu fazia as provas, trabalhos e tal, e tive nota. Porque por ela zerava a minha nota, porque eu não concordava politicamente com ela. E hoje isso acontece mais do que antes. A doutrinação política, pro lado comunista e tal. Tem gente que é de esquerda, vai discordar de mim, mas, gente, é verdade, tem doutrinação. Certo. E eu, como uma pessoa que gosta de liberdade, eu não quero que o professor fale nem da direita nem da esquerda. O professor tá lá para ensinar história é história. Ele tem que mostrar o que aconteceu, de fato, na história da humanidade. Professor de geografia é geografia. Professor de sociologia é sociologia. Tem que mostrar o que os filósofos sociológicos falaram lá atrás. Não é para ficar dando opinião do Embora muitas dessas matérias então, também já quase não fazem mais parte Mas olha para você ver o agravante. A gente está falando de câmera em sala de aula, a gente chegou nesse ponto. O que eu quero é que as pessoas possam provar que o professor praticou doutrinação na sala de aula, se houver. É ideal também, câmeras, para mostrar quem de repente começou uma agressão. Vai resolver muito caso de bullying com isso na escola. Até tocando nesse assunto também, não só nessas questões de agressão de aluno contra aluno, mas também de professores contra aluno. Professores contra aluno,
talvez um abuso racial, Sim, que um abuso, existe. um abuso moral, um Até assédio, sexual. assédio sexual. Isso daí vale muito a pena também Não, salientar. olha, eu não posso falar nomes aqui, obviamente, mas eu vivenciei 2 casos de professores, homens, que ele tinha um certo apego com as meninas na sala de aula. Certo, né, minha aluna? Entendeu? Sim, eu entendo. Eu vi isso, cara. Até que um dia caiu a ficha que aquilo era assédio. Sim, sim. Então, Eu acredito isso que tudo seria evitado. eu acredito que hoje, com acesso à informação que a gente tem, até fica mais fácil identificar os tipos de assédio sexual. Porque o assédio sexual não é aquele só que você tenha tocado. Tem a questão da importunação Sim, sexual sim. também. Então, assim, a questão da proibição de celulares na sala de aula, apesar de eu, Lohan, ser contra a proibição, mas foi uma unanimidade entre esquerda e direita. Os 2 lados quiseram proibição de celular na sala de aula Certo, para certo. aumentar o foco dos alunos na Certo. aula. Beleza. Democracia eu tenho que aceitar, a maioria ganhou. Mas em contrapartida, a gente tem que garantir que não vai haver excessos de nenhuma das partes ali e que nós possamos gerar provas de Certo. crimes que possam vir a ocorrer dentro da sala de aula, dentro da escola. Né? A gente tem agravante também de alunos entrarem armados na escola, com lâminas, com faquinha, alguma coisa para agredir outro coleguinha. Que daí a gente pode também entrar na questão da indicação do próprio... Eu acredito que foi o Leandro Pinto que fez a indicação na 7ª sessão Isso. dos detectores de metais também nas escolas. E pediu também para que fosse feito algo que não ficasse só ligado à rede de ensino municipal, mas também pleitear junto Você ao sabe Estado que para que coloque nas O escolas detector de estaduais metal também. ia ser um caos, né? Eu estava pensando bem, eu não tinha falado isso para você ainda. Não apenas pelo custo, mas pela triagem na entrada da escola, que vai formar uma fila imensa, passar um por um. Como se você pegar caderno, tem um ali, mas está longe. A espiral do caderno é feita de metal. Apesar que até um lápis, na verdade, O apontado... apontador tem metal. O zíper da mochila, a cinta, a fivela é metal. Quantas coisas de metal não tem no equipamento do aluno? Que é a mochila. Sim, né? sim. Eu entendo. Aprofundando um pouco mais a no assunto, triagem vai ficar realmente muito difícil. a triagem fica bem mais Então complicada. eu acho que na escola a gente tem que ter a confiança de que o aluno está entrando e não vai fazer esse tipo de cagada. Né? Difícil. E tem que ter a confiança. Mas isso também não vai ser um impedimento. Porque, o cara que ele quer fazer maldade, Ele vai encontrar alguma forma. Ele vai jogar pelo muro, ele vai fazer entrar por alguma outra coisa. Os caras podem até inventar de colar embaixo de um carro do professor para depois no estacionamento lá dentro pegar. O que tem de saída para fazer? A pessoa quando vai fazer maldade, ela vai conseguir. Ela consegue inventar. Mas aí eu quero trazer aqui uma situação que me ocorreu, não sei se eu já cheguei a comentar, que tivemos um caso de um aluno que até vendia droga dentro da escola e ninguém nunca pegou, porque não tinha câmera também na escola, né? Todo mundo sabia, era do saber até da diretora da escola, e ela estava esperando o melhor momento, ou para botar a polícia lá dentro, ou para expulsar ele da escola. Essa é a questão que você chegou a comentar na Sim. última. E aí ele acabou expulso numa oportunidade que ela teve para se livrar desse caso dentro da escola. Mas ele entrava com lâmina dentro da escola, com canivete. E todo mundo sabia. E ninguém segurava ele. Você comentou no último podcast mesmo. Mas aí, eu com medo, porque ele era da minha sala, eu com medo, eu passei a entrar também com canivete dentro da escola. Só que eu tinha falado para a diretora, porque eu tenho medo. Ele tem, eu também tenho que ter. Numa oportunidade de correr, eu vou correr. Mas e se eu tiver encurralado? Não tem como. Eu sempre fui de cara, de bater boca com todo mundo. Se eu acho que tá errado, eu vou lá e bato boca. A treta nem é minha, eu acabava entrando no meio. Então, assim, eu ia acabar arrumando confusão uma hora e ia ter que me defender. Graças a Deus nada aconteceu. Mas eu precisei pra minha defesa, né? Aí Entendo. a gente caia, se a gente fosse prolongar o assunto, a gente cairia até no direito de armas, né? Porque o bandido tem, o maldoso ele sempre vai ter uma arma. Então nós, cidadãos de bem, também deveríamos ter armas, porém, para nos defendermos. Isso é liberdade. Mas o ponto das câmeras na sala de aula, gente, é extremamente necessário. Para tudo isso que a gente falou, todas essas possibilidades de coisas que podem acontecer e outras mais, esse pedido de vistas que o Dr. Otinel fez, eu quero ter a inocência de acreditar que ele realmente não leu o projeto. Ou de que não teve tempo de ler o projeto. Sim, sim. Eu quero acreditar na minha humilde inocência. Ou realmente que tenha Porque- sido algo para ele poder Lembrando levantar custo. que a né? base governista da cidade hoje dentro da Câmara são de 10 vereadores. Certo. 2 são oposição. Então era só sortear para um dos 10 ali, para dar descrédito ao projeto da oposição, e aí ele vai lá e pede vistas para deixar em descrédito o projeto da oposição. Porque o Danilo está incomodando. O Danilo está falando muita verdade ultimamente, coisa está doendo. Mas eu queria que os vereadores nossos entendessem que, vamos lá, se eu tivesse lá, eu seria oposição. Eu me coloco Certo. nessa posição, assim, né? Mas ninguém quer o mal dos vereadores que estão lá.
E nem os vereadores que estão lá, que é o Que é o mal mal- de Indaiatuba, né? De Indaiatuba ninguém quer o mal. Eu só quero Indaiatuba cada vez melhor. Eu quero Cada um vez asfalto melhor. decente para dar na Exato, cidade. Eu quero uma exato. saúde decente para atender a nossa população. Projeto que o Cebolinha que apresentou de educação em relação à saúde pública. Quem foi que apresentou? De educação em relação aos usos de Ao uso serviço, de foi serviço de saúde pública. foi o Hélio Ribeiro. Foi o Hélio Ribeiro. Indicação É, do Hélio Ribeiro, se eu não me indicação do engano, Hélio Ribeiro. a Não, indicação beleza, mas excelente. 668. Tá bom, mas excelente. Excelente indicação. E é da base governista. Tá ótimo, parabéns, Hélio. É uma excelente indicação, porque você tá dentro do hospital todo dia lá, você tá vendo tanto de gente que vai lá na segunda-feira porque encheu o rabo de cachaça, quer pedir um atestado falando que tá com gripe para não ir trabalhar. E tem muito disso. Tem, excelente indicação. Parabéns, Hélio. Né? Então, são indicações boas. E o que eu quero realmente é que os vereadores façam isso. Seja da situação, seja da oposição, não importa. Que Indaiatuba avance. Que Indaiatuba avance. Que Indaiatuba Então, avance. pedir vistas para esse projeto, acredito eu que porque não leu mesmo, mas eu tô criando aqui na Ou minha talvez cabeça. porque ele possa ser Tô criando na ser minha um dos cabeça. relatores também da comissão, né? Tô criando na minha cabeça. Por puro ego. Não, porque é da oposição não vamos deixar passar, vamos botar um dos nossos vereadores ali para pedir vistas. Se for por isso, repensem. Tenha humildade. Certo. Mas eu quero acreditar que realmente o doutor Otiniel estava trabalhando muito, que ele trabalha bastante, que ele não teve tempo de ler o projeto, não teve tempo de avaliar. Justifique, então, na próxima sessão, tomara que ele veja esse vídeo a tempo, justifique na próxima sessão o porquê do pedido de vistas. Eu até tentei, viu? Eu até tentei acessar aqui para saber a justificativa do pedido de vista, mas geralmente o site da Câmara de Indaiatuba sempre está fora do ar. Tá fora do ar ainda? Está fora do ar ainda já faz uns 5 dias. Faz uns 5 dias já que tá Uns fora do ar. 5 dias. O que aconteceu Mas com isso? enfim, é sempre assim. Sempre quando tem um projeto muito bom, meio que sai fora. Então, eu quero deixar bem claro aqui, porque eu não tô aqui para criar inimizade. Eu tô aqui para criar o melhor de Indaiatuba. Que a gestão E hoje- para despertar também na população esse interesse, Sim. né? Por E que a gestão aprofundar tá os ruim, tá ruim. Até foi lançado uma trendzinha aí nas redes sociais, né, nas páginas aí da cidade. O que você acha dos primeiros 100 dias do governo Custódio? E, Foi lançado isso aí. E a mas- população respondeu. mas com essa trend, pegando essa trend, eu quero pegar e falar para o indaiatubano e para você que não é de Indaiatuba e está assistindo a gente. Já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreva. Opine, eu sempre falo, não comente. Opine a respeito de Indaiatuba, a respeito das políticas. Se você não é de Indaiatuba, na sua cidade, a Câmara, os representantes do Legislativo têm apresentado projetos de lei, indicações pertinentes ao seu dia a dia, ao dia a dia da população. Opine aqui. Vamos fazer um comparativo. Como Sim, que tá as vamos câmaras fazer um de outras comparativo. cidades e a nossa Câmara de Opine, Indaiatuba. compartilhe com o próximo. Olha, é um programa a respeito de política. Vamos debater um pouquinho mais sobre política das nossas cidades. Como realmente estamos sendo E representados. aí eu quero pelo continuar nesse Legislativo. tema aí, dos primeiros 100 dias de governo Custódio. A galera deu muita opinião deles lá. E me surpreendeu que foi muito negativa a repercussão. Tem muito mais gente fazendo críticas do que tecendo elogios à gestão do Custódio. Sim, E aí eu trago algo que eu já falei outras vezes aqui, de que o Custódio, a gente tem informações de pessoas que conhecem ele, de que ele é uma boa pessoa, uma pessoa sempre honesta, íntegra, amigo de todos, sempre quer ajudar o máximo Idônea, possível. né? Idônea, profissionalmente muito bom. Só elogios quanto à pessoa do Dr. Custódio. Mas o prefeito Custódio, desculpa, prefeito, você tá deixando a desejar, cara. Nosso asfalto tá horrível. Você não conseguiu dar conta dos problemas de dengue na cidade. Que mais que você não vai dar conta daqui mas pra frente? pera lá. Mas, enquanto a gente está com crise de dengue, ele estava em todos os eventos. Subindo em palco, cantarolando. Certo, Mamãe, certo. eu quero mamar. Mas pera lá. Levando em consideração esse pressuposto, né? A negativa é muito maior do que a positividade. Isso daí é fato. Isso é fato. Mas isso será que realmente é 100% atribuído ao prefeito Custódio ou o secretariado que se manteve praticamente o mesmo da gestão anterior, Isso. Nilson Gaspar? Aí você entra em outra questão, porque ele não trocou o secretariado, ele não colocou pessoas de confiança dele. Colocou sim. Colocou a esposa dele para 2 cargos. Criou cargos, Criou novos cargos. criou novos cargos. Equiparou esse novo cargo que ele criou a um cargo de secretaria, ou seja, para manter um valor de salário altíssimo, que vai aumentar, querendo ou não, a contribuição de imposto para poder subsidiar Ok. esse novo cargo, e que vai ter um custo total praticamente em 4 anos, nesses 4 anos de gestão dele, de no mínimo, 4 milhões de reais. Isso para poder manter o chefe de gabinete de coordenação Cara, mas institucional, 4 milhões é muita grana.
chefe de gabinete, que é a própria esposa dele, que eu nunca vi atuando como chefe de gabinete. Isso não entra como nepotismo? Então, Sim ou não? segundo a súmula vinculante, a súmula vinculante 13, emitida pelo Supremo Tribunal Federal, se ela tiver competência técnica, não, porque trata-se de um cargo político. Ela está ali politicamente, ela é uma pessoa capacitada tecnicamente. Certo. Mas quando olhamos a formação dela, ela é formada em odontologia. Só que o problema não é ela estar como chefe de gabinete. Tá. Só para me encerrar Não, aqui. não, vai, manda O problema não é ela estar como chefe de gabinete. O problema é ela estar como chefe de gabinete e ser presidente da FUNSOL. E quando você vê a maioria das ações dela em rede social, ela está como presidente da FUNSOL. Tá. Pera lá. Ela está recebendo como chefe de gabinete, trabalhando como presidente da FUNSOL, e quem que está fazendo o serviço dela? Então, Como tá. chefe de gabinete. Existe, Aí eu entendo que sim, que possa ser algo. Tá. Não vou. existe algo na lei, diga que ela tem que ser formada em administração ou em direito, algo do tipo, para exercer o cargo de chefe de gabinete? Ela tem que ter comprovação técnica de que ela é. O que é a comprovação técnica? Formação administrativa. Formação administrativa. No Ou mínimo. currículo de trabalho. No mínimo. Porque tem gente que não tem a formação técnica, mas exerce cargo na iniciativa privada Mas se, porque tem for, competência. mas se for currículo de trabalho, faz muito tempo desde que ela foi admitida através de concurso público pela prefeitura, como ela não foi Ela prestou concurso para quê? Qual que é o cargo dela? estaturária, como médico odontológica. Médico odontológico. Ela nunca exerceu nenhum cargo administrativo. Na prefeitura, até onde eu sei, não. O primeiro é esse, E o chefe de currículo dela gabinete. na parte privada? Cabe o representante do executivo, o esposo dela, Isso. Dr. Custódio Tavares. Ele tem que comprovar a capacidade técnica dela. Tem, porque senão E acontece ele comprovou? igual em outras questões anteriores. Em outras gestões, como não foi comprovado, inclusive descobriu-se que quem havia sido nomeado pelo Gaspar na época foi exonerado do cargo porque tinha currículo falso. Você lembra daquele escândalo que teve de diploma falso? Sim, Você lembra sim. desse escândalo aí? Só que pelo Você visto... lembra do concurso que foi cancelado? A justiça mandou parar? Só que daí é onde eu te falo. É muito escândalo atrás, um atrás do outro, Hoje, cara. quando se E levanta... é sempre o mesmo grupo político. Hoje, quando se levanta, a capivara, quando se puxa a capivara... Quem tem capivara é bandido. Não, mas quando se puxa a capivara, você vai ver que o ex-prefeito Reinaldo Nogueira e o Núncio Lobo da Costa lá, os dois responderam criminalmente, foram condenados em 2018 por improbidade Sim. e por nepotismo. Uhum. E, detalhe, foram condenados à inegibilidade. Uhum. Só que, pasmem, indaiatubano, pasmem você que nos assiste. Ele só foi condenado em 2018, mas mesmo assim, tanto o Núncio quanto o Reinaldo Nogueira foram um dos que aportaram dinheiro na campanha do Custódio. Mas isso é esperado. Fato. O padrinho na campanha do Custódio foi o Reinaldo. Que é aquela coisa. O padrinho do Onério foi o Reinaldo. O padrinho do Gaspar foi o O Reinaldo. padrinho do Gaspar foi o Reinaldo. E o padrinho do Custódio foi o Reinaldo. Qual que é o tamanho da pica desse Reinaldo, hein? Você sabe qual que é a verdade? Ele é um cara muito carismático. Carismático. Inteligente que só. Para questões políticas, na minha opinião, é o maior articulador da cidade. Só que é aí que eu pego para você. A inércia do nosso poder legislativo, os nossos vereadores, que deveriam ter a função de legislar e fiscalizar o executivo, justamente para que não haja esses tipos de abuso, porque, na minha opinião, é um abuso. O nepotismo praticamente foi institucionalizado na cidade. Entendo. Porque acontece a questão do Núncio e do Reinaldo Nogueira, condenados em 2018 por ter praticado nepotismo em 2016. Só que daí entra o Gaspar, nomeia a própria esposa para secretária da Cultura. E assim permaneceu, porque não teve provocação do Ministério Público. Os vereadores que deveriam provocar, não provocaram. Nem a base, que eu vejo que não é a base que deve fazer isso daí, mas sim a oposição, e nem a oposição. Você sabe que eu lembro que ele falou numa entrevista, acho que na Rádio Jornal? Que ele falou assim, tem 2 vereadores de oposição lá que não servem nem pra bucha de canhão. Na época, os vereadores de oposição eram o Dutonim e a Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria.
Ele sempre tratou com desrespeito a todo mundo. Mas você quer que eu fale uma coisa? Eu lembro uma vez que ele foi, acho que inaugurar uma escola, se não me engano. Não lembro Você falou o Gaspar, né? O Gaspar, isso, o Gaspar. Ele foi inaugurar uma escola, acho que foi ano passado, não lembro exatamente o evento. Ele estava em cima do palco e os professores começaram a vaiar ele. E ele falou assim: vocês estão vaiando aí? Todos que tentaram na força morreram. Aí ele tentou corrigir o que ele falou, porque ficou em tom de ameaça aquilo ali. Morreram, sumiram, morreram. Isso tem vídeo, não sou eu falando, eu tô só reproduzindo. Certo. Me recordo disso. Sim, eu acho Só que esses mesmos professores, o que eu acho mais engraçado teve um vereador da base, não vou mencionar o nome, porque tenho um forte apreço por ele, converso direto com ele. E ele pegou e falou para mim: quantos funcionários públicos tem hoje em Indaiatuba? Daí ele falou assim: suponhamos que tivesse 5 mil. Não, vamos dobrar esse volume. Suponhamos que tivesse 10 mil. Não, vamos aumentar um pouquinho mais. Que tivesse 15 mil. 15 mil estariam falando mal do prefeito hoje, mas no final do ano estariam se estapeando, se esbofeteando, querendo tirar foto com o prefeito. Mas, enfim, é assim. Só que, voltando nessa questão, da questão do secretariado, se manteve o mesmo secretariado na gestão custódia. Da gestão custódia. Inclusive, você falou da questão da qualidade de vida. Gestão custódia não, continuou secretária da gestão Gaspar. Mas, isso, só que daí, levando em consideração essa abordagem que você fez, da qualidade do asfalto, da negativa que o custódio tem recebido, da saúde que está precária, mas a mesma secretária que permaneceu na cultura anunciou a agenda do Maio Musical e só para shows em Indaiatuba serão gastos 5 milhões. Ou seja, será que a ineficiência... Isso vai sair dos cofres públicos. Dos cofres públicos. Beleza. A ineficiência parte realmente do custódio ou do secretariado, que ele não teve capacidade... Uma coisa que é clara e evidente pra gente é que o custódio ele não tem a articulação política que Gaspar tinha e que Reinaldo tem. Vamos levar em consideração que são só 100 dias. São só e 100 ele não dias. tem experiência na vida política Beleza. realmente. Mas vamos lá, se está o mesmo secretariado de antes, por que a cidade está pior que antes? Durante o governo custódio, o governo Gaspar, não estava tão ruim assim. Estava ruim, mas não estava tão ruim assim. Buraco no asfalto sempre teve, mas não durava muito tempo. Ia lá e tapava, depois de uns 30, 40 dias. Então eu não vou poder, não vou poder perder a piada. Não. Senão depois eu vou esquecer a piada. Cérebro da Dori. Se os vereadores da oposição da gestão anterior não servia nem para bucha de canhão, será que estão pegando custódia então para bucha de canhão? Para tomar paulada na cabeça? Porque tudo que estava de ruim na gestão passada, que não estava tão ruim aparentemente, está estourando agora. Era nisso que você queria chegar, né? Você me fez pensar. Teve um cara que eu conversei um tempo atrás. Fala aí. Eu falei para ele assim, pô, você é tão conhecido na cidade, por que você não saiu candidato para prefeito no grupo? Ele falou assim para mim: eu não vou segurar essa bucha. Cara, você tá me fazendo pensar. Você tá entendendo? Mas, olha só, tá o mesmo secretariado, a cidade não está salvo algumas alterações. Nada boa, salvo algumas alterações, algumas acrescentações, não sei se existe essa palavra, alguns acréscimos. Algumas composições, um toma lá da lascado. A cidade não está legal mesmo, é asfalto ruim, se tiver alguma crise de saúde, de algum tipo de vírus, alguma coisa, não vai dar conta de atender, assim como foi na dengue. A gente só está tendo problemas na cidade que dá para resolver. Falta boa vontade, que a gente sempre fala da boa vontade. Quando você falou sobre o Maio Musical, só quero lembrar, gente, banda O Traje a Rigor, dia 17 de maio vai estar. Mano, eu não vou perder o show do Traje a Rigor. Por mais caro que tenha custado aos cofres públicos, o importante é se divertir. Uma coisa, outra coisa. Não tem nada a ver com... Não, eu tô falando brincando. Eu vou no show do Traje a Rigor porque eu adoro o Traje a Rigor. Ano passado foi a banda RPM, né? O Paulo Ricardo, a banda RPM. Certo. Adoro, pelo amor de Deus. A abertura do Maio Musical é o W, então quem é lá dos cara, anos... aquele que faz o cover do Michael Jackson, aquele cara é incrível, mano. Ele é o Michael Jackson. E dessa vez vai ser o cover do rei, não. Do rei, né? Do Elvis. Elvis Presley. Fez outro rei. Outro rei, calma, pessoal. Né? Então, mas o que a gente falava até durante a campanha... Será que vai ter... Mas será que vai ter show, assim como vai ter show na Faici, do filho do rei? Pelo amor de Deus. Não, nem entra nesse assunto. Pelo amor de Deus, a gente quer falar de artista que canta bem. Tá certo. O Maio Musical a gente falava muito no ano passado, durante a nossa pré-campanha, durante a nossa campanha, sobre o Maio Musical não ser custeado pelos cofres públicos. A prefeitura abrir isso para que as empresas, as indústrias da cidade façam doações, mostrem sua marca lá. É publicidade. Certo. E elas movimentem esses shows, né?
Eu não vi essa atitude por parte da prefeitura. Custou 5 milhões dessa vez. Poderia não... A publicidade das empresas não amortizar isso em 100%, mas poderia ter custado apenas 1 milhão. Eu concordo em trazer shows para a cidade desse nível, de bons artistas, que vão acabar custando. Certo. Né? Um Para trazer mais. cultura para a cidade, cultura boa, são bandas boas que estão vindo. Sim. O Maio Musical vai ser excelente. São bandas locais, são bandas da região. Inclusive, se você não conferiu a programação, dá um pulinho lá no site da prefeitura que tá lá. Viu? Voltando. São bandas boas. São bandas da região ou da própria cidade. Eu acho que o A2 Rock vai estar tocando, que é do André Diniz, amigão das antigas. Eu tocava no estúdio dele quando eu tinha banda de rock. E tá trazendo uma cultura boa. Porque hoje a gente vê uma promiscuidade tão grande da cultura, né? Desculpa, gente, mas o funk é ruim. O funk não é bom. Tem músicas boas no funk, tem músicas que eu escuto. Sertanejo também tá um pouquinho desvirtuando. E o Maio Musical só traz música boa, cara. Eu não vejo música ruim lá. São vários estilos, tem samba, tem pagode. Né? Eu não gosto de pagode, mas tá lá e é bom, é da cultura brasileira. Mas é cultura boa que eles trazem. Então eu acho excelente o Maio Musical. Não é nenhum tipo de show que fomente. Que na verdade que faça apologia a crime. Não mas é nada disso. O ponto traz essa cultura boa para uma população que não tem como pagar seus ingressos em shows. 100, 120 reais. Pega um show de Bruno e Marrone, que foi no Clube 9 de Julho da outra vez, que eu, por exemplo, não fui. Se você pegasse uma cadeira, era 1.200 reais. Bruno e Marrone. Adoro o Bruno e Marrone. Mas vale lembrar que tem lei municipal que obriga, até mesmo nesses shows, a disponibilizar meia entrada. Tinha, não tem. Não, eu tô dizendo assim, teve a meia entrada, teve. Eu tô dizendo pra mim, eu não sou estudante, não sou nada, não vou pagar meia. Então, mas eu não pago 1.200 conto no ingresso. Então, trazer alguns desses artistas no Maio Musical é legal. Eu apoio. É com dinheiro público. Legal. Mas vamos amortizar esse gasto do dinheiro público? Sim. Vamos trazer iniciativa privada para ajudar a gente a bancar isso aí? Com publicidade, não é para amortizar imposto também da parte deles, não. Publicidade. Vocês vão botar seus banners lá com as suas marcas. Aproveita e faz uma feirinha de negócios. Olha que legal, tanta coisa que dá para fazer. Inclusive a SW, ela tem uma parceria com a prefeitura nesse tipo, né? A Toyota teve por muito tempo. Teve por muito tempo, infelizmente. A SW agora, porque a Toyota tá saindo fora, né? Aí dá um podcast inteiro se a gente for falar só da Toyota saindo de Indaiatuba. Infelizmente. Né? Mas, gente, sobre a gestão, tem muito que melhorar. Custódio, o senhor tem muito que melhorar. O senhor não é mais o doutor Custódio, o senhor é o prefeito Custódio agora. Haja como prefeito. Acredito que ele tenha feito... Eu acredito na sua boa intenção, Custódio. Eu acredito, de verdade. Até mesmo porque ele foi para Londres para trazer essas novidades para a mobilidade urbana. Só que enquanto ele foi para Londres num momento ruim, porque a cidade dele aqui estava sofrendo com dengue. Enfim. Ele sobe em palco para fazer showzinho, para fazer legal, fazer bonito, enquanto a população tá lá sofrendo. Daí, agora nosso asfalto que tá ruim com poucas chuvas que caem. Daí eu quero colocar essa pulga atrás da orelha do prefeito Custódio. Não é doutor. Que doutor ele é lá dentro do consultório dele. Isso. Na prefeitura, no gabinete dele, ele é chefe do Poder Executivo. Exatamente. Ele é o representante, então, da população de Indaiatuba. Então eu quero colocar uma pulga atrás da orelha do Custódio Tavares. Se você criou um cargo, que é o chefe de gabinete de coordenação institucional, ou seja, praticamente um chefe da comunicação dele, para que ele não fizesse tanta besteira fora do tempo, e mesmo assim tem feito, será que realmente valeu a pena criar um cargo que vai custar 2 milhões em 4 anos para os cofres públicos, para te induzir a não fazer nada? Agora pega toda essa grana que foi investida para criar esses cargos aí, que será investida. Com chavos, talvez. Cabides. Sei lá, a gente pode dar tanto apelido para isso. Muita coisa. Imagina você. Imagina. Comenta aqui embaixo. Dê sua opinião. 2 milhões, mais 4 milhões, mais 2 milhões ali. Soma tudo isso. E assim vai. O quanto que não dava para contratar policiais, guardas civis, né? Contratar professores. Melhorar o salário deles. Melhorar o salário deles. Melhorar equipamento. Quanto que não dava para melhorar na saúde com esse dinheiro que está indo o bolso dos amigos dele, com cargos. Tá tudo legal, tá dentro da legalidade. Mas é ético? É ético com a população? Certo. Precisa desse monte de secretariado? A questão é essa, precisa? Não precisa? Dá para enxugar os gastos aqui para poder investir na população. Perfeita colocação. Então comenta aí embaixo, eu quero ver a opinião de vocês. Pessoal, é isso. Por hoje é só. Quero te convidar, se você não se inscreveu, mais uma vez, se inscreva aqui no canal. Você que é de Indaiatuba, você que está nos assistindo de outra cidade, opine, comente como está aqui na cidade de Indaiatuba, como está aí na sua cidade. Compartilhe com seus amigos, ative as notificações e do mais, siga-nos também nos nossos perfis sociais.
O meu é OJB_William. Já recebi a indicação do meu diretor que eu preciso mudar esse underline para facilitar para vocês. Siga também Porquê Política, @PQPolítica. E, Lohan, obrigado pela sua participação mais uma vez. Tamo junto. Fala aí o seu @, também. Vou falar o meu @. Sim, Você vai mudar o seu @? Eu preciso mudar o meu Essa história de @. Me sigam lá, @Lohan Zanardo, LORHAN Zanardo. Me sigam lá, facinho de me encontrar. William. Zanardo Brabo. Zanardo. Forte abraço, querido. Valeu, obrigado pela participação mais uma vez. Stay